Provérbios capítulo 14. Provérbios capítulo de número 14. Nós vamos ler apenas o versículo 21. Provérbios 14, verso 21. A palavra de Deus diz assim para a gente: quem despreza o próximo comete pecado, mas como é feliz quem trata com bondade os necessitados. Amém. Bem, minha querida irmã, meu querido irmão, eu espero que nessa série de mensagens você, pelo menos, tenha dado aí uma folheada no livro de Provérbios. Se você já fez isso, certamente reparou que praticamente em todos os capítulos você vai encontrar um provérbio tratando da pobreza ou da nossa relação com os mais necessitados. Na verdade, é um tema que atravessa a Bíblia toda. Você vai encontrá-lo em Levítico, em Deuteronômio, Salmos, Isaías, Amós, Mateus, Lucas, Gálatas, Coríntios, Tiago. Jesus falou várias vezes sobre esse assunto. Mas apesar de ser um assunto muito abordado nas Escrituras, parece que a gente acaba não tratando muito sobre ele. E isso, a meu ver, tem três razões principais. Primeiro, porque muitos evangélicos desenvolveram uma espiritualidade muito abstrata. Então, nessa forma de pensar, o que importa é a nossa alma ir para o céu. E aí, falar sobre pobreza, por exemplo, parece algo muito terreno, muito desse mundo, muito pouco espiritual. Segundo lugar, evitamos o assunto porque pensamos sobre ele a partir da nossa idolatria ao dinheiro. Então, quando ouvimos dizer que precisamos ser bondosos com os necessitados, meio que o nosso cérebro traduz assim: eu preciso doar do meu dinheiro. Então é como se todas as necessidades humanas resumissem-se à grana. Acreditamos tanto nisso, que achamos que a condição para a gente ser mais bondosos é ter mais dinheiro. Um famoso político inglês afirmou, por exemplo, que o bom samaritano só foi bom porque ele tinha recursos. O que é uma clara deturpação do ensino de Jesus. Ele foi bom porque amou o seu próximo. Inclusive os outros que desprezavam, que estavam caídos, também tinham recursos. A disposição para ajudar o outro não depende do que está na minha carteira, mas do que está no meu coração. Ao ouvirmos a orientação, por exemplo, lá na primeira carta de João, no capítulo 3, que diz assim: ora, aquele que possui recursos e vir seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode nele permanecer o amor de Deus? Então, de nada adianta termos os recursos se o nosso coração está fechado. Acho que nenhum de nós aqui vai duvidar que Jesus foi bondoso. Mas os evangelhos não registram Jesus doando dinheiro, nem orando para que os seus discípulos ficassem mais ricos, para então, assim, a partir daí, serem bondosos. E esse problema tem um outro lado. Porque aqueles que colocam a nossa idolatria ao dinheiro faz com que a gente coloque a solução dos nossos problemas somente na questão financeira. Então a pessoa rejeita todo tipo de ajuda que não seja grana. Talvez até você aceite por educação, mas no fundo você pensa assim: não, isso não me serve de nada.
É a pessoa, inclusive, que tem dificuldade de orar, porque ela não consegue colocar diante do Senhor suas necessidades. Então, quando a pessoa ouve alguém dizer assim, olha, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, a pessoa já interrompe dizendo, não, se você não tem prata nem ouro, não me interessa o que você tem. Veja como a idolatria ao dinheiro, ela nos impede de sermos abençoados. Então a gente precisa fugir desses extremos, fugir de uma espiritualização abstrata e reconhecer que as questões materiais têm o seu lugar, têm a sua importância nesse mundo, como nos ensina a carta de Tiago, que vai dizer que de nada adianta você dizer para a pessoa a paz do Senhor, para quem está com fome ou com frio, se você não compartilha junto a comida, o agasalho. Mas também precisamos fugir do outro extremo da idolatria financeira, mesmo quando a gente não tem dinheiro nenhum. Você pode ser bênção na vida do outro. Você pode ser bênção na vida do outro. É o outro lado da história de Pedro e João que eu citei. Às vezes você não vai ter a prata e o ouro, mas se você estiver cheio do Espírito Santo, talvez você possa dizer, o que eu tenho, eu te dou. Porque você tem de Cristo para dar. Porque você tem de Deus para dar. Porque você tem da graça para dar. Porque você tem do Espírito Santo para dar. Poder de Deus agindo através de nós, do ponto de vista do Evangelho, mesmo que a gente tenha muito dinheiro, ainda assim, teremos necessidades, ou teremos necessidade de pessoas que nos abençoem. Então, acredite se quiser, os milionários, os bilionários precisam ser evangelizados. Nosso terceiro problema com esse assunto é que ele ficou politizado demais. Como o demônio da política ele é insaciável, a gente não sabe conversar sobre qualquer tipo de assunto sem atacar ou defender a ideologia, o governo político tal, X, Y. E, na verdade, isso tudo acaba se misturando. Veja, fomos treinados a dividir a nossa visão da vida. É a chamada famosa separação entre o sagrado e o profano, ou o sagrado e o secular. Existem os assuntos de interesse espiritual, existem os assuntos de interesse individual ou de interesse público. E aí, acaba que, para cuidar da alma, você vem para a igreja. Para ir para o céu, você vem ao culto. Mas, para cuidar do corpo, para cuidar da vida, para cuidar da família, você precisa, não de Deus, não de igreja, não de culto, não de evangelho, de dinheiro. Para a espiritualidade, usamos a Bíblia. Para o restante, a gente vai olhar para a política, economia, ciência, opinião pública. Então, o resultado é que as nossas opiniões e atitudes sobre boa parte da vida são construídas a partir do que a cultura nos ensina, e não a partir do Evangelho, e não a partir das Escrituras. Então, veja, queridos, em primeiro plano, ao falar sobre o assunto dos necessitados, a Bíblia está confrontando não o governo A, B ou C, não a política A, B ou C. A Bíblia está confrontando o meu egoísmo. A nossa dificuldade de compartilhar. Eu tenho pão, quem está do meu lado não tem pão. O que eu faço com o meu pão? Saio correndo, escondo para comer sozinho. O contraponto que a palavra de Deus apresenta é a generosidade.
Palavra de Jesus: mais bem-aventurado é dar do que receber. A gente não vai aprender isso na cultura, na sociedade. Jesus, Deus nos deu seu Filho. Deus nos deu vida. Deus nos deu salvação. Então, queridos, a gente precisa enfrentar o nosso egoísmo estrutural. E contra todo esse cenário, o livro de Provérbios nos propõe uma espiritualidade concreta, uma espiritualidade que lida com as questões da vida, do dia a dia, não só teoria, prática, para todas as áreas da sua vida. Você precisa pensar, refletir, avaliar se você está sendo influenciado pela presença de Deus ou pela ausência de Deus. As nossas atitudes refletem a condição espiritual do nosso coração, e a gente já pregou sobre isso. Então, preciso refletir, pensar, seja sobre a pobreza em geral e a minha relação com o mais necessitado, a partir da perspectiva do Evangelho, ainda que isso não faça sentido para a sociedade, porque, afinal de contas, o Evangelho é loucura para o mundo. Então, podemos começar observando que, do ponto de vista do Evangelho, há diferentes níveis de necessidade. Diferentes níveis. Como é feliz aquele que trata com bondade os necessitados, diz o texto. Que tipo de necessitados? Meu irmão, minha irmã, eu e você somos chamados a agir com bondade para todo e qualquer tipo de necessitado. Ora, temos necessidade de muitas coisas. Às vezes a gente nem sequer sabe o que está nos faltando. Mas o fato é que não temos necessidades apenas materiais. Temos necessidades emocionais, necessidades espirituais. Neste exato momento, há pessoas nos hospitais necessitando de uma visita. Há irmãos precisando de uma palavra de encorajamento. Há pessoas que precisam de um ombro para chorar. Tem gente precisando de um conselho, de uma orientação. Outros que precisam de alguém para conversar. Há pais que precisam de ajuda com os filhos. Há filhos que precisam de ajuda com os pais. Há casais que precisam de suporte. Há gente que precisa do seu tempo. Então, queridos, o tempo todo, por todos os lados, haverá pessoas precisando da nossa ajuda, conhecidos e desconhecidos. Seja para você ajudar a carregar uma sacola, dar uma carona, indicar um emprego ou fazer uma oração junto. Então, nosso ponto de partida é, a gente não vai, e nem a Bíblia nos pede isso, nos exige isso, a gente não vai resolver o problema da fome no mundo. A pergunta é, como é que a gente está olhando para a pessoa que está do nosso lado na igreja? Como é que a gente está olhando para a pessoa que domingo passado sentou nessa cadeira e hoje não veio à igreja? Será que a gente está sentindo falta? Será que a gente se importa? Será que a gente está disposto a ajudar? Será que a gente sabe da necessidade que nós, uns e outros, temos? Amigos, colegas, vizinhos, familiares, irmãos. Então, o início dessa conversa é o princípio básico do Evangelho, amar o próximo como a nós mesmos. Afinal de contas, é disso que trata a evangelização. Compartilhamos o amor de Deus com quem? Com quem tem necessidade dele. Compartilhamos a graça com aqueles que têm necessidade de perdão, libertação, renovação. Precisamos evangelizar porque as pessoas têm necessidade do Evangelho.
A nossa cidade tem necessidade do Evangelho. Nossos filhos, nossos amigos, nossos vizinhos, nossos colegas, nossos parentes têm necessidade do Evangelho. Os ateus, os praticantes de outras religiões têm necessidade do Evangelho. Os evangélicos, frequentadores de igreja, têm necessidade de Evangelho. Você, a pessoa que está do seu lado, a pessoa que não veio hoje, seu alvo missionário, tem necessidade do Evangelho. Então essa é a necessidade básica, mas é necessidade. Então eu olho para o próximo, eu importo com ele. Então esse princípio do amor ao próximo, ele vai se desdobrar em várias virtudes. E a gente poderia começar falando da empatia. Empatia significa olhar o outro e se importar. No reino de Deus a gente se importa com as pessoas, nos importamos com a dor do outro, mesmo quando esse outro é um desconhecido, mesmo quando esse outro é alguém que nos fez ou faz o mal. Então, irmãos, a gente precisa se empenhar para refletir a cultura do reino de Deus, não a cultura do mundo. Veja o versículo anterior ao que lemos, né? Se a sua Bíblia estiver aberta, nós lemos Provérbios 14, 21. Mas se você ler o 14, 20, vai dizer o seguinte: os pobres são evitados, até por seus vizinhos, mas os amigos dos ricos são muitos. O autor aqui faz uma constatação social. A nossa tendência natural é se afastar da pessoa que precisa da gente. E a gente tem a tendência de se aproximar, né, de quem pode nos favorecer, pode nos beneficiar. Essa é uma constatação. É uma realidade. Só que a essa constatação, ele emenda o versículo 21 que nós lemos. Quem despreza esse necessitado, comete pecado. Por que é pecado? Porque Deus se importa com o necessitado. Então esse, queridos, é um dos aspectos mais lindos do Evangelho. Deus se importa com aqueles que mais ninguém se importa. Deus se importa com aqueles que são esquecidos, desprezados, rejeitados. Por isso, aqui nesse mesmo capítulo, lá no versículo 31, ele vai dizer: aquele que oprime o pobre, com isso despreza o seu Criador, mas quem ao necessitado trata com bondade, honra a Deus. Capítulo 29 de Provérbios, versículo 7, ele vai dizer: os justos são aqueles que levam em conta os direitos dos pobres, mas os ímpios nem se importam com isso. Então, se importar ou não, é um indicativo espiritual que Deus leva em conta. E traz consequências, positivas ou negativas. Provérbios 21, 13 vai dizer que as nossas orações podem não ser ouvidas. Quem fecha os ouvidos ao clamor dos necessitados, também clamará e não terá resposta. Em contrapartida, Provérbios 22, 9 vai dizer que a generosidade é abençoada. Quem é bondoso será abençoado. Por quê? Reparte sua comida com os necessitados. Veja, a única vez, olha que coisa interessante, a única vez que a Bíblia diz que Deus fica devendo a você, tem um versículo que vai dizer que Deus fica te devendo. Olha que coisa maravilhosa. É quando você faz bem ao necessitado. Provérbios 19, 17. Quem trata bem os pobres e os necessitados empresta ao Senhor, e Ele o recompensará. Então, queridos, isso tudo está em linha com aquilo que Jesus ensina. Em Mateus 25, quando Jesus fala sobre o final dos tempos, ele diz sobre aqueles que o viram com fome, com sede,
sendo estrangeiro, sem roupas, doente e preso. Curiosamente, as pessoas perguntam, porque também você perguntaria: Jesus, onde é que eu te vi sem roupa? Onde é que eu te vi com fome? Onde é que eu te vi preso? A uns ele vai dizer: benditos do meu, venham, entrem, benditos do meu Pai, recebam a herança que lhes foi preparado. A outros ele vai dizer: apartem-se de mim para o fogo preparado para o diabo e seus demônios. A diferença entre um grupo e outro está na maneira como lidaram com os irmãos necessitados. Os que se importaram fizeram alguma coisa, e os que não se importaram não fizeram nada. Jesus se identifica com o necessitado ao ponto de dizer: o que foi feito a eles, foi feito a mim. E o que não foi feito a eles, deixou de ser feito a mim. E repare que é muito importante, porque o seu coração pode te confundir nessa hora. Jesus não diz assim: você me viu sem dinheiro e me deu dinheiro. Jesus está dizendo o seguinte: você compartilhou comigo a sua comida, a sua bebida, a sua roupa, a sua presença, a sua casa, a sua generosidade. Então, queridos, o primeiro desafio que a gente precisa superar é o da cultura da indiferença. Cristãos, igrejas, precisamos nos importar com aqueles que ao nosso redor passam necessidades. Não é porque eles merecem. Não tem a ver com eles. Tem a ver com Deus. Porque Deus se importa com eles. Ajudá-los agrada a Deus, desprezá-los desagrada ao Senhor. Por isso você vai encontrar várias exortações na Bíblia contra a opressão do pobre e do necessitado. Por quê? Porque é muito fácil, irmão, pisar no necessitado. Seja em qualquer nível de necessidade. Ele não tem força, não tem recurso para revidar. A maioria das pessoas não se importam com ele. Veja, aqui nós temos mais um reflexo de nossa idolatria financeira. Em muitas situações, a morte dessas pessoas é economicamente interessante. Elas morrem, economiza dinheiro. Essa é a cultura do mundo que jaz no maligno. Na cultura do reino de Deus, nós nos importamos com quem não tem nada para nos retribuir. Na verdade, Jesus nos orienta explicitamente a fazer o bem àqueles que não podem nos devolver o bem que lhe fizemos. Deus se importa. Então, queridos, Deus se importa. Deus se importa com quem mora na mansão e Deus se importa com quem está na Cracolândia. Deus se importa com quem está vivendo nos condomínios de alto padrão, mas Deus se importa com quem não tem onde dormir essa noite. Deus se importa com aqueles que estão sofrendo, com aqueles que têm necessidade, sejam elas quais forem. Há várias, e nós precisamos nos importar. Veja, Deus se importa comigo e com você. Deus se importa com aqueles que de tanto sofrimento pensam em acabar com a sua própria vida. Deus se importa com aqueles que derramam lágrimas que ninguém vê. Deus se importa com aqueles que se sentem totalmente abandonados, desprezados e não enxergam solução para o seu dia de amanhã. Então, seja lá a sua dor, qual for, seja lá a dor da pessoa que está ao seu redor, qual for, Deus se importa. Deus se importa. Essa empatia, queridos, essa compaixão, ela precisa ser acompanhada por ações concretas. Amar ao próximo não é a gente achar o próximo legal.
não tem a ver com isso. Empatia com o sofrimento não é apenas você chorar quando vê um vídeo mostrando a miséria das crianças que não têm o que comer, ou o absurdo de meninas se prostituindo por R$2 em alguma favela. Nosso modelo é o Evangelho. Deus se importou e foi ao nosso encontro. Nosso lugar é junto aos que sofrem. Falamos disso anteriormente. Então, a primeira prática é a presença. Por que precisa ser enfatizado isso? Versículo 20. A nossa tendência é se afastar dos que sofrem. A nossa tendência é não querer disponibilizar ao nosso ouvido aquela pessoa que só tem dores a compartilhar. E às vezes a gente não precisa se distanciar dos mega sofrimentos do mundo. Às vezes a gente simplesmente evita certo irmão, certa irmã, porque a gente não quer que ele use o nosso ouvido para derramar o que está no seu coração. Quem em sã consciência vai gostar de estar no hospital, conversando com doentes, ou no cemitério, acompanhando o sepultamento, ou em um casebre onde faltam as mínimas condições? Então, a nossa primeira ação é se importar e se fazer presente. Aí é importante observar, queridos, que nós não temos condições de estar em todos os lugares do mundo, junto a todos os que sofrem. Então, é muito importante que você entenda isso. Há irmãos nossos lá. Há cristãos e igrejas atuando nas regiões mais críticas do mundo, nas áreas críticas do continente africano, nas cracolândias, nas zonas de guerra, junto aos ribeirinhos, nas partes mais áridas do sertão, nas comunidades mais perigosas do nosso estado. Cada vez mais crescem as igrejas que estão por detrás das barricadas. Precisamos nos importar com esses irmãos que estão lá, presentes junto ao sofrimento de outros e também sofrendo. Precisamos orar por eles, apoiá-los, apoiar esses irmãos e essas igrejas, como cristãos e como igreja. Então, nem sempre a gente vai ter estômago para suportar certas circunstâncias e situações. E está tudo bem. Mas você precisa se importar com quem se importa. Você precisa se importar com quem está lá. Porque quem está lá está nos representando. Está representando o reino de Deus. Não podemos nos esquecer dessa realidade. Quer ver uma coisa muito interessante? A carta aos Gálatas vai registrar que a certa altura o apóstolo Paulo participou ali de uma reunião administrativa com os apóstolos de Jerusalém. Então Pedro, Tiago, João, eles sentaram lá e combinaram o seguinte: olha, Pedro, Tiago e João iam cuidar da evangelização dos judeus, ali na área de Jerusalém principalmente. E Paulo e Barnabé iriam evangelizar os não-judeus, iriam para os gentios. Chuta aí, qual foi o conselho? O único conselho que Pedro, Tiago, João deram para Paulo e Barnabé. Paulo, vê lá o que você vai pregar, hein? Paulo, não seja preguiçoso. Paulo, fuja das tentações. Paulo, lembre de mandar um relatório, de postar nas redes sociais. Gálatas 2:10. Paulo vai dizer: somente pediram que nos lembrássemos dos
necessitados. E ele complementa dizendo: o que me esforcei para fazer. Eu preciso me importar. Eu preciso estar presente. E, em terceiro lugar, eu preciso, de alguma forma, fazer o bem de forma concreta. Se somos o corpo de Cristo nesse mundo, somos as mãos de Cristo que abençoam as pessoas. Por isso Jesus exorta: felizes são os misericordiosos, isto é, aqueles que praticam, que demonstram misericórdia. O fruto do Espírito é bondade e benignidade. E o entendimento bíblico é: a pessoa boa é aquela que pratica boas ações. O benigno é aquele que pratica o bem. Então tem a ver com agir. E aí a gente tem que fazer algumas ressalvas agora. Que você entende que você precisa estar presente, que você precisa se importar, que você precisa fazer o bem. Somos chamados a fazer o bem no mundo que é mau, irmãos. O mal está por todos os lados, o mal está na sociedade, o mal está nas pessoas, o mal, inclusive, está na religião. Então, a gente não pode deixar de fazer o bem, apesar de um oceano de mal que nos cerca. Romanos 12, Paulo nos orienta: não se deixe vencer pelo mal. Vença o mal com o bem. Jesus nos orienta a fazer o bem àqueles que nos fazem mal. Veja, Provérbios 25, talvez você tenha uma palavra na sua mente que você acha que foi Jesus que disse, ele disse, só que ele disse citando Provérbios. Olha que interessante. Provérbios 25 vai dizer: se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Jesus confirma essas palavras. Então veja, nesse mundo, nessa vida, pessoas podem se colocar na posição de nossos inimigos. Você pode ter um vizinho que seja seu inimigo, um colega de trabalho que seja seu inimigo, um parente que seja seu inimigo. O que você tem que fazer com ele? Não é o que você está pensando. Abençoar, orar por ele. Veja, queridos, o mundo sempre encontrou exemplos de bondade. Então a gente não precisa estar dentro da igreja para ver pais que se sacrificam pelos filhos, amigos ajudando amigos, desconhecidos que se ajudam na guerra e por aí vai. Então o diferencial do evangelho é que ele não possui um dispositivo de vingança. Quando o Novo Testamento fala sobre armas contra os que nos fazem mal, ele fala de caridade, de misericórdia, de oração, de fé, de evangelho. Ah, você não tem vontade de agir assim? Meu irmão, desculpa, mas você precisa fazer mesmo sem vontade. Note, quem exercita o bem, ensina o coração a ser bom. Quem exercita o bem, ensina o coração a ser bom. Em contrapartida, quem guarda o mal, o cultiva. Faz ele prosperar. O que você tem ensinado para o seu coração? Eu vejo, irmãos, claramente, na vida de muitas pessoas, que o mal guardado é o mal cultivado, e é o mal que vai frutificando. Por isso, perdoar é tão necessário. Porque o perdão demonstra graça. O perdão cura esse mal que foi plantado. Podemos perdoar porque fomos perdoados.
Então, agir com bondade nesse mundo requer perseverança, porque nem sempre o bem que você vai fazer será acompanhado de gratidão. Você fez o bem, você ajudou, você abençoou, você foi legal, você foi bacana, você foi maneiro. Caramba, você se esforçou para ajudar a pessoa. E a pessoa fez o quê? Nada. Nem muito obrigado. O que quer dizer para você? Você vai dizer, obrigado, Senhor, porque eu tive a oportunidade de abençoar. Amém. Entendeu o que você vai falar? Senhor, muito obrigado, porque eu tive a oportunidade de abençoar um ingrato. Pronto. Você teve a oportunidade, Deus te deu essa graça. É um privilégio. Às vezes, colheremos o mal por fazer o bem. E essa é uma parte difícil. Porque precisamos de sabedoria para fazer o bem. Infelizmente, existe gente ruim, gente maldosa, gente que quer se aproveitar da nossa bondade. Isso também é verdade. Gente que quer te explorar, te manipular, te usar. Então a Bíblia também nos orienta sobre isso. Veja, dois lados. Por um lado, não limite a sua bondade pensando no que o outro vai fazer com ela. Cada um de nós dará conta dos seus atos. Às vezes, passaremos o recibo de sermos bobos, ingênuos, inocentes. Né? Aquela história, para você é bobo ajudar essa pessoa. Lembre-se, nessas horas, aquele que se importa com o necessitado está vendo o que você está fazendo. Deus não me chamou para julgar o coração do outro. Deus me chamou a compartilhar a bondade. E do ponto de vista do mundo, se eu for esperar que o mundo valide a minha bondade, meu irmão, não vai acontecer. Para o mundo, qualquer ato de bondade da sua parte sempre será um exagero, sempre será passível de crítica, sempre haverá algum comentário negativo. Então faça o bem, não importa quem. Não está na Bíblia, mas é verdade. Agora, por outro lado, há um outro versículo em Provérbios que nos ajuda nessa hora, quando diz lá, não sejas demasiadamente justo. É um versículo interessante, de difícil aplicação. Mas a gente vai para Jesus e Jesus nos ensina que também a gente precisa ser simples e prudentes. Então há ocasiões onde você precisa pedir discernimento ao Senhor. Oração, a gente fala disso aqui, enfim, o tempo todo. Senhor, será que eu devo ajudar tal pessoa? É uma oração legítima. Porque, óbvio, os nossos recursos são limitados. Pensemos mais uma vez em Jesus, né? Como falamos ontem na reunião dos homens, Jesus é o nosso exemplo. É o exemplo imbatível. Porque se você critica Jesus aí, meu irmão, acabou a conversa. Né? Jesus não resolveu todos os problemas de todas as pessoas que habitavam Israel naquele tempo. Nesse caso, precisamos pedir ao Senhor um determinado dom espiritual. É o que a Bíblia chama de dom de discernimento de espírito. Que não é, esse espírito aqui não é alma penada, fantasma, nada disso. É o discernimento da pessoa com quem a gente está lidando. Senhor, me dá sabedoria para eu saber a hora que eu devo abençoar com a minha presença. Devo aconselhar, devo ficar em silêncio, devo apoiar. Não. Então, quem, como, quando? Eu não tenho essa resposta. O seu coração não tem essa resposta.
Porque o seu coração tende ao mal, tende ao egoísmo, então a resposta está no Senhor. Por tudo isso, é óbvio que fazer o bem nesse mundo é extremamente cansativo. E a Bíblia também nos ajuda nisso, olha que maravilha. Gálatas 6 tem um versículo muito importante. Diz lá o seguinte: não nos cansemos de fazer o bem. Por que ele diz isso? Porque fazer o bem cansa. Fazer o bem é cansativo, é desgastante. Então você precisa dizer para você mesmo, essa é a pregação que você precisa fazer para o seu coração. Coração, não se canse de fazer o bem. Não se canse de fazer o bem. Mas vai chegar o dia que você vai ficar cansado. Eu tenho que te dizer. Vai chegar o dia que você vai estar acabado e vai dizer: Senhor, eu estou destruído, Senhor, eu não aguento mais, Senhor, eu não tenho mais forças, eu não tenho mais vontade, eu não tenho mais condição. Muita gente comprometida em fazer o bem surta. O burnout está por aí derrubando muita gente séria. Então eu queria que você prestasse muita atenção nesse sentido. Porque esse cansaço que você sente em fazer o bem não é pecado. Tire essa culpa dos seus ombros. Fazer o bem nesse mundo cansa. Eu vou além. Servir a Deus com fidelidade nesse mundo cansa. Servir a Deus com responsabilidade nesse mundo é cansativo. Por quê? Porque servir a Deus nesse mundo é sempre contra-intuitivo. A tendência do mundo, a gravidade do mundo nos puxa para o mundo, para o pecado. É um esforço mental, emocional, espiritual, que cada um de nós precisa fazer todo dia. Por isso cansa. Mas aí, meu irmão, você precisa reconhecer e admitir que você é um necessitado. Olha que coisa interessante, né? Aí a gente vai se colocar nesse lugar. Talvez eu seja o necessitado que esteja precisando de ajuda. Você cansou e está tudo bem. E o Senhor vai te responder: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Jesus nos chama: vinde a mim, todos que são preguiçosos. Todos que estão cansados. Tome o meu jugo, que é leve, aprendei de mim, que sou manso e humilde. E aí Isaías 40 nos lembra que o Senhor nos acolhe, renove as nossas forças, porque Ele é aquele que faz forte ao cansado e renova as forças ao que não tem nenhum vigor. Acabou tudo, zerou tudo, a bateria está zero. É o Senhor quem vai te renovar. Guarda isso no seu coração. Você cansou, você exauriu, você ficou limitado. Quem vai renovar o seu coração, a sua alma, é o Senhor. Então você precisa fugir de ideias equivocadas, de descanso. Ok, seu corpo está cansado, dorme um pouco mais, dá uma relaxada. Mas não é o sofá que vai alimentar a sua alma. Não é a cama que vai encher o seu coração de graça, que vai reacender o fogo do primeiro amor. Então você poderá dizer como o salmista: Senhor, eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. E aí novamente, recomeçar isso tudo. Por quê? Porque o bem maior me alcançou, a recompensa vem do céu.
Graças a Deus. Então, queridos, para a gente fechar, devemos lembrar também que todo o nosso esforço como igreja e cristãos nesse mundo não é capaz de acabar com todo o sofrimento, aflição, dificuldade. Até o dia glorioso da volta de Jesus, haverá cristãos e não cristãos sofrendo com guerras, violência, pobreza, miséria, catástrofe, famílias destruídas, necessidades emocionais, espirituais. Então a gente faz o bem aqui, olhando para lá, crendo no Shalom de Deus, que vem e se estabelece por toda a criação. Então, até lá, olha que coisa maravilhosa, cada bem que fazemos é uma sinalização, é uma amostra do paraíso. Mas, ao mesmo tempo, até lá você terá fome e sede de justiça. Fome e sede. Você sentirá a necessidade da justiça e você não se sentirá satisfeito nesse mundo. Porque nada nesse mundo, e todos que se apresentam como aqueles que nos darão, saciarão a nossa fome e sede, são amigos do anticristo. Desejamos justiça, oramos por justiça, lutamos por justiça. Mas até lá estaremos famintos. Mas um dia chegará. Eu preciso citar o Salmo 12, versículo 5, quando ele vai dizer: por causa da opressão do necessitado, do gemido, agora me levantarei, diz o Senhor. Salmo 9, versículo 18, pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não há de se frustrar perpetuamente. Mais uma vez, meu irmão, minha irmã, confronte a sua idolatria ao dinheiro, porque a nossa esperança, né? A Nova Jerusalém não é a gente morar o resto da vida em Dubai com tudo pago. Os novos céus e nova terra são a manifestação da glória de Deus, da justiça de Deus. Quando todas as lágrimas serão enxutas, todo o mal será destruído, toda dor encontrará cura. A esperança lá, ou a esperança do lar, enche o nosso coração aqui. É a esperança do Evangelho. É a esperança que veio até nós em Jesus. 2 Coríntios 8 vai dizer: vocês conhecem a graça do Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vocês se tornassem ricos. Não é de uma riqueza material que ele está falando. A principal riqueza que temos é o Evangelho. Então o inferno, assim como o inferno não é ser pobre, o céu não é ser rico. A riqueza do Evangelho é a reconciliação com o Criador. Então nosso grande desafio é superar essa dicotomia. Então a gente não pode escolher entre pregar o Evangelho e fazer o bem. Pregar Jesus e agir com bondade. Então precisamos pregar e agir com misericórdia. Evangelizar e mostrar compaixão. É o que vemos no ministério de Jesus. Vamos orar. Feche os seus olhos. Coloque a sua vida diante do Senhor. Eu queria desafiar você a algumas orações importantes nesse momento. Em primeiro lugar, peça para que o Senhor possa renovar o seu coração. Uma disposição para fazer o bem. Uma disposição para agir com bondade, caridade, misericórdia. Peça ao Senhor para abrir os seus olhos e perceber quem que é ao seu redor. Talvez são pessoas que estão perto de você e que você pode abençoar, mas não está abençoando. E que está ao seu alcance fazer alguma coisa, mas você não está dando a devida importância.
Peça ao Senhor por isso. Peça ao Senhor renovo do céu. Se você se sente cansado, se você se sente exaurido, se você perdeu a disposição de seguir em frente, se você fez o bem, você colheu o mal, você fez o bem, se prejudicou, você fez o bem e teve prejuízo. Peço ao Senhor para tratar isso no seu coração, para limpar isso do seu coração. Porque você talvez esteja guardando o mal tempo demais. E esse mal que você está guardando está destruindo o seu interior. Peça ao Senhor para renovar o seu coração. Deus amado e todo-poderoso, tem misericórdia de nós, ó Pai. Tem misericórdia de nossas vidas. Tem misericórdia, Senhor, dos nossos corações. Pai, perdoa-nos, ó Pai, pelo egoísmo, Senhor, que muitas vezes tem marcado, Senhor, o nosso comportamento. Perdoa, Senhor, porque muitas vezes não temos dado atenção àqueles que ao nosso redor precisam de ajuda, Senhor. Senhor, dá-nos um coração, Senhor, realmente que se importa. E que a gente possa, Senhor, no impacto, Senhor, do ministério de Jesus, sob o modelo do comportamento de Jesus, ir ao encontro do outro e se fazer presente, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, nesse sentido. Senhor, que como servos do Senhor, possamos, ó Pai, não se cansar de fazer o bem. Que possamos fazer o bem de forma insistente, de forma persistente. Renova o nosso coração nesse sentido, Senhor. Mas ao mesmo tempo, Senhor, venha ao encontro daqueles que se sentem cansados, tristes, desanimados. Senhor, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia dos que se sentem, Senhor, sem forças. Às vezes, fazer o bem, Senhor, nos trouxe tanto sofrimento. Cura, Senhor, esse mal que está instalado na nossa alma, Senhor. E nos ajuda, Senhor, a ter um coração à semelhança do de Jesus. Senhor, nos faz como igreja, Senhor. Sermos, ó Pai, uma fortaleza de bondade nesse mundo caótico, Senhor. Que sejamos, ó Pai, de fato um farol de bondade, de caridade, de misericórdia, no mundo de tanta indiferença e sofrimento. E renova no nosso coração a esperança, Senhor, daquele grandioso dia, a esperança do dia da sua volta, o dia, Senhor, que o Senhor vem. Pai amado, em nome de Jesus, que não sejamos como os demais que não têm esperança, que a nossa esperança no Senhor, nas Tuas promessas, possam, Senhor, trazer alegria, paz, força, nesse mundo difícil. Senhor, renova as forças aos cansados e nos impulsiona para sermos de fato um poderoso exército de bondade. A começar, ó Pai, das nossas próprias relações como igreja, aqueles que estão perto de nós. Lembramos também, Senhor, daqueles, ó Pai, irmãos nossos, servos do Senhor, igrejas, ó Pai, que estão em áreas, ó Pai, completamente adversas. Gente que convive com todo tipo de problema e dificuldade, mas está ali, Senhor, fazendo a missão, pregando o Evangelho. Fortalece a fé desses irmãos, ó Pai. Dá a eles, ó Deus, a Tua bênção, o Teu cuidado, o renovo espiritual.
que eles possam sentir a Tua presença ao lado deles de maneira poderosa, Senhor, indiscutível, para que possam ser renovados no Senhor, a cumprir essa missão, e que por meio deles, ó Pai, vidas sejam abençoadas e tocadas com a Tua graça e a Tua bondade. Nos ajuda, Senhor, a se importar, orar, interceder e apoiar aqueles, ó Deus, que são servos do Senhor em circunstâncias dificílimas. Que o nosso coração também esteja com eles, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém.